Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é como enfrentar o neoliberalismo, os ensinamentos de Darcy Ribeiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter melhor o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu estou lendo o livro O Brasil como um Problema, um escrito de Darcy Ribeiro, um dos últimos livros, inclusive, que ele escreveu antes de morrer. Darcy, senador, ali combatendo o neoliberalismo, fazendo enfrentamento e tal. E aí, estou na página cento e tanto, assim. O livro tem 250, 240 páginas, então estou quase na metade. Mas me chamou a atenção que aparece muito nos textos do livro uma coisa que comparece em todas as entrevistas de Darcy nos anos 80 e começo dos anos 90. Eu já vi várias e várias vezes todas as participações de Darcy no Roda Viva, outras entrevistas dele e tal. E tem uma coisa que é o tripé de Darcy Ribeiro, como eu costumo brincar. O Darcy, ele passa por um período bem revolucionário no exílio, defendendo abertamente que só se supera a dependência e o subdesenvolvimento com a Revolução Socialista. Isso está muito claro no livro O Dilema da América Latina. Assim, bota aí na tela, Maxwell, por favor. Está dito explicitamente que, a experiência histórica mostra que a gente só supera a dependência com a Revolução Socialista. Mas o Darcy, quando volta do exílio e tal, dada a conjuntura brasileira, ele continua falando de um socialismo, mas adota uma formulação mais eclética, de um socialismo moreno e tal, sem falar tão abertamente de revolução, mas mantendo uma crítica duríssima, constante, permanente e consistente à classe dominante brasileira. Nenhuma conciliação com a classe dominante brasileira. E o Darcy viu, a instalação do projeto neoliberal no Brasil. Ele viu os ventos neoliberais chegando no final do governo Sarney, a vitória de Collor, depois o governo de transição de Itamar, a vitória de FHC, o começo e boa parte do governo FHC, e deu combate ao neoliberalismo. E aí, sempre me chama a atenção, porque assim, veja, a gente enquanto marxista, a gente está sempre tentando achar a palavra de ordem, o que mobiliza, o que toca. Como é que a gente consegue, na conjuntura, mobilizar as pessoas, criar um sentido de urgência, um sentido de necessidade de se mobilizar. E o Darcy passou boa parte dos anos 80 e dos anos 90 defendendo que não era nem tanto palavra de ordem no sentido leninista da coisa de você encaixar a palavra de ordem para uma conjuntura. Tinha uma função conjuntural de palavra de ordem, mas era muito mais uma espécie de programa mínimo. O Darcy tinha certeza que esse era o programa mínimo para criar o consenso social para derrotar o neoliberalismo, o consenso no povo brasileiro, no povo trabalhador. E é o tripé do Darcy. O tripé do Darcy: pleno emprego, fim da fome, 3 refeições dignas por dia para todo brasileiro, escola digna, honesta, de qualidade, CIEP, para toda criança e adolescente do Brasil. O que são os CIEP? Já tem vídeo no canal aqui, Brizola e Educação Libertadora. Bota aí na tela, Maxwell, depois assistam esse vídeo para entender um pouco mais o que era o CIEP. E aí, veja, a gente pode, olhando retrospectivamente, dizer assim, Jonas, mas o Darcy foi derrotado. Brizola perdeu a eleição de 89, depois perdeu a eleição de 94 para FHC, ele e Lula. O neoliberalismo foi instalado no Brasil, foi vitorioso, e o Brasil segue, inclusive, sobre um regime de acumulação capitalista dependente e neoliberal. É verdade, o Darcy foi derrotado, Eu venho num processo de estudar cada vez mais a década de 80 e 90 para entender algumas coisas. Mas eu acho que tem um sentido muito interessante na reflexão do Darcy. Então esse vídeo, inclusive, é mais uma conversa com vocês. Quando eu acabar o livro, inclusive, talvez eu até volte e grave outro vídeo dialogando sobre esse vídeo. Por quê? Eu acho que a ideia de pleno emprego, escola digna e fim da fome articula muito uma série de interesses concretos da classe trabalhadora, um enfrentamento objetivo a várias premissas, a vários dogmas da ideologia neoliberal e a vários interesses concretos da classe dominante. Então, como é que o Darcy articulava o discurso? Ele fazia assim, bicho, fim da fome. Fim da fome. Como é que faz o fim da fome? Passa por questionar o papel do Brasil enquanto proletariado externo, ou seja, o Brasil subordinado ao mercado internacional, produzindo soja,
produzindo milho para exportação, colocando as terras mais férteis, de mais facilidade na agricultura para produzir coisas que a gente não consome, com a estrutura fundiária hiperconcentrada, arcaica, cada vez mais dominadas por monopólios estrangeiros. Então, assim, para garantir o fim da fome, para garantir que todo brasileiro e brasileira tenha 3 refeições dignas por dia, é necessário fazer uma reforma agrária. Então, Darcy, a partir do debate do combate à fome, fazia a defesa da reforma agrária. E é um caminho inteligente, que é a época, né, as campanhas do Betinho contra a fome, que tem fome tem pressa, todo o debate sobre a fome e tal, meio que ninguém era a favor da fome, né? Então, Darcy trazia a fome na frente como elemento também vamos aqui, vamos chamar para o debate, para o convencimento, para a escuta, e colocava a reforma agrária, a transformação da estrutura fundiária brasileira, como um elemento indispensável para um debate sério e realista de combate à fome, né? Isso já entra em choque direto com o próprio papel do Brasil enquanto país primário exportador, em que a estrutura produtiva da renda da terra na agricultura e na mineração é destinada a satisfazer os interesses do mercado mundial imperialista e não os interesses do povo trabalhador do Brasil, né? E a própria dinâmica de apropriação da terra. A partir desse debate sobre a reforma agrária, já se conectava diretamente o debate sobre pleno emprego. Para Darcy não existia possibilidade de se criar um pleno emprego sem reforma agrária, dado que a reforma agrária era necessária para reduzir o êxodo gigantesco do campo para a cidade e para garantir geração de emprego, oportunidade, renda, crescimento do mercado consumidor nas pequenas e médias cidades. A reforma agrária é uma medida fundamental para a geração de emprego e não dá para ter pleno emprego sem o Estado assumindo um papel protagonista na condução da economia, né, e negando esse dogma neoliberal de privatizar tudo, o mercado resolve, tira o Estado, tira o planejamento, tira a responsabilidade do Estado em coordenar o desenvolvimento econômico, por assim dizer, na linguagem que o Darcy usava, que não é tanto uma linguagem que eu uso. Então, o debate sobre pleno emprego passava necessariamente pela defesa também da reforma agrária, uma defesa da economia pública frente à avalanche neoliberal e apelava também para um sentido ético muito forte do direito ao trabalho, né? Essa é uma das coisas, inclusive, que o neoliberalismo meio que tirou de cena, né? Até 1970, né, naquela onda de estados de bem-estar social, de projetos desenvolvimentistas na América Latina e tal, do campo socialista, a ideia do direito ao trabalho, de que o pleno emprego deve ser uma constante da economia, tinha muita força. Isso acabou, né? Então, o direito ao trabalho, a ideia de que não pode ter desemprego, a economia tem que sempre funcionar no pleno emprego ou muito próximo disso, isso saiu de cena. Então, Darcy, com essa ideia, fazia uma defesa do pleno emprego, porque a ideia do Estado ter papel na condução da economia, a ideia da defesa de uma economia pública, a ideia da defesa da esfera pública nas relações econômicas contra o privatismo total do mercado, isso pode ser meio abstrato para o conjunto da população brasileira, para a classe trabalhadora, né? Mas o direito ao trabalho, a ideia que todo brasileiro precisa ter um trabalho, isso não é nada abstrato, viu? A ideia de que é possível acabar com o desemprego, é possível ter pleno emprego, todo brasileiro e brasileira ter um emprego, ter um trabalho digno para ter um salário digno. Isso é muito bem compreendido, né? E a ideia da escola, né? Da escola digna, da escola de qualidade, que dialoga muito com a noção que é corrente de que nenhum país se desenvolve sem educação, para o país crescer, se desenvolver, o país precisa de educação e por aí vai. Eu, Darcy, tirava a partir disso do modelo do CIEPS, fazer da escola uma grande síntese, uma grande incubadora de uma série de direitos sociais, direitos humanos, né, que se realizavam no espaço escolar. A partir disso, fortalecer a própria noção da construção de direitos como algo fundamental, a dignidade humana, o desenvolvimento e a proteção das crianças e dos adolescentes. Em consequência, defender uma noção de estado de bem-estar social. E tinha também, todo o debate educacional do Darcy, uma forte noção anti-austeridade, né? Tipo, escola digna, escola de qualidade, custa dinheiro.
tem que ter infraestrutura boa, tem que ter professores e professoras bem pagos, tem que ter um amplo corpo pedagógico, tem que ter piscina, tem que ter laboratório de informática, tem que ter biblioteca, tem que ter sala de estudo, tem que ter boa merenda, tem que ter boa climatização, tem que ter boa arquitetura. A escola custa dinheiro. Inclusive, no próprio debate, enfrentamento, né, na construção do CIEPS no Rio de Janeiro, o Brizola e o Darcy foram grandes promotores do enfrentamento à lógica de austeridade neoliberal, né? Tem até um famoso discurso do Brizola, que é: o Estado não é empresa, o Estado não serve para dar lucro, o Estado deve servir aos interesses do povo brasileiro, o Brasil não é uma empresa, sua economia é pública, deve servir à classe trabalhadora. O famoso discurso do Brizola aí que vocês acham no YouTube. Então vejam, de fato, o Darcy foi derrotado. E a ideia de fim da fome, pleno emprego, escola digna para todas as crianças e adolescentes do Brasil não conseguiu mobilizar, articular um grande consenso de massas da classe trabalhadora e das camadas médias para um enfrentamento ao neoliberalismo, ao bloco no poder neoliberal capitalista dependente. Mas me parece uma articulação de ideias muito boa, pô. Fico pensando, tipo, durante a eleição ano passado, eu tive esse desafio, né, de como sintetizar o discurso em pouco tempo para vários espaços, várias pessoas diferentes, inclusive pessoas não militantes, pessoas não comunistas e tal. Como sintetizar o projeto, em que bandeiras centrais, como dar um sentido mais geral que, porra, a gente defende a ditadura do proletariado, a revolução socialista, mas isso é abstrato para as pessoas. É preciso apresentar palavras de ordem, bandeiras que levem as pessoas a chegar à conclusão de que, para alcançar a revolução socialista, quer dizer, refazendo Marx, precisa apresentar bandeiras, palavras de ordem que levem as pessoas à conclusão que, para alcançar essas bandeiras, essas palavras de ordem, é necessário uma revolução socialista, o poder popular, a ditadura do proletariado. Então, tipo assim, isso é muito difícil. E aí, no passado, eu ensaiei vários aspectos, tentei várias coisas, algumas encaixaram muito bem, como a questão do transporte, né? O único candidato ao governo do estado que pega ônibus, que se soltar no carro de Santa Rita sabe chegar em casa, isso colou muito, circulou muito e tal. Mas é muito difícil você pensar isso, né? E eu fico pensando, tipo, como a esquerda nos últimos anos é muito acadêmica, muito acovardada e tal, é difícil você achar sínteses históricas, né, dos últimos 20 anos que tentem, como num conjunto de bandeiras, num conjunto de palavras de ordem, você criar aquele sentido de que, meu irmão, você capturou o povo, capturou aqui a atenção de amplas fatias da classe trabalhadora, das camadas médias, você vira o símbolo de uma bandeira. E a partir daí você pode ter cada vez mais capacidade de organizar e dialogar com a classe trabalhadora para o enfrentamento tanto aos aspectos mais imediatos do projeto neoliberal como ao capitalismo, ao poder da burguesia em última instância. Então, assim, como eu já disse, esse vídeo seria muito mais um pensar juntos. Beleza, o projeto Darcy foi derrotado, mas eu fico em dúvida se as palavras de ordem, aqui não é nem bandeiras para conjunturas mais longas, mas se as palavras de ordem para enfrentar a austeridade, os ataques à classe trabalhadora e os desmontes de políticas públicas que estão colocados na conjuntura, tanto no âmbito do governo federal, do governo Lula, a exemplo do novo teto de gastos, como e principalmente dos governos estaduais reacionários, se não seria uma mediação interessante adotar como palavras de ordem esse tripé do Darcy. E aqui tem vários debates, várias polêmicas, né? Eu, por exemplo, já fiz debates muito longos com meu amigo Gabriel Landi. O Gabriel tem algumas questões com essa proposta de pleno emprego no capitalismo. Ele tem algumas discordâncias importantes, eu tenho dúvidas, inclusive, né? Eu já debati, por exemplo, com o Gabriel Landi a proposta do Glauber, do Estado como empregador em última instância. O Gabriel também tem algumas restrições e tal. Enfim, são dúvidas, assim, sabe? É isso. Eu acho que esse é um dos temas centrais que a gente deveria pensar como encaixar. Porque, por exemplo, às vezes encaixa muito. O Ciro Gomes, em 2018, conseguiu encaixar uma coisa fantástica, né? Foi o programa Nome Limpo. Aquilo pegou, viu, gente? Aquilo pegou em setores da classe média e da classe trabalhadora de um pouco melhor condição, mas que estava endividada. Aquilo pegou muito. Assim como em 2022...
pegou muito a proposta que a candidatura do PCB apresentou de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Então, tipo, tem algumas coisas que quando você encaixa muito, né? Em 2018 o Ciro encaixou o Nome Limpo, em 2022 o PCB com menos capacidade de comunicação, de divulgação de ideias, menos microfone, né, para a voz circular. A proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas encaixou muito. Então, tipo, esse é o desafio. Como é que a gente consegue encaixar para além de uma conjuntura mais rápida, para além de uma eleição, mas talvez encaixar num arco mais longo, um conjunto de palavras de ordem, de bandeiras que toquem as pessoas, que mobilizem de maneira que, tipo, caralho, é isso. Inclusive, uma organização, ou um bloco de organizações, fica conhecido como os portadores daquela bandeira. E as pessoas, porra, é isso, velho. Temos que ir por aqui, sabe? Acho que isso é um desafio muito interessante. Acho que é um desafio que a gente tem. Eu acho que vale a pena estudar, nosso querido Daci, pensar com ele. Aí alguém vai pegar esse vídeo e vai dizer assim: Jones, fala tanto marxismo, leninismo, tá estudando Daci. Estou estudando Daci, é um cara genial, pensador foda, tem muito a contribuir. Eu sou marxista-leninista, defendo uma linha revolucionária, sou muito coerente com o que eu defendo, com os meus princípios, mas eu não sou sectário e não sou burro, né? Eu leio todo mundo que é interessante, que é inteligente, que tem a contribuir no desafio de construir a revolução socialista no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.